Olá, meus queridos, tudo bom? Aqui é a professora Jamiles. Eu estou fazendo essa correção para vocês, porque nós temos algumas demandas para organizar. Semana passada nós não fizemos a correção, da atividade, então eu decidi fazer esse vídeo de gravação de correção de atividade. Então, aqueles alunos que ainda não responderam e não enviaram, terão a oportunidade de fazer juntamente com o meu vídeo. E aqueles que responderem e enviaram vão ter a oportunidade de fazer a correção, tá certo? A primeira pergunta, na atividade de vocês, ela tem falando sobre o que é sincretismo. E aí nós entramos na questão de falar o termo, da palavra sincretismo. Porque dentro do texto, vocês que leram, que observaram, perceber que o foco principal é falar sobre o sincretismo religioso. Mas para que a gente possa compreender o que é sincretismo religioso, primeiro nós temos que compreender o que é sincretismo, que aí ela vai ser a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico. E aí o que seria filosófico? A partir das ideias, de pensamentos de alguns filósofos. Cultural, que é tudo que nos envolve, que faz parte de nós, de dança, de arte, de música. Ou religioso, que é a diversidade religiosa que está presente dentro da nossa comunidade. Então, o sincretismo é a mistura ou a fusão dessas diferentes doutrinas para a formação de uma nova. E onde foi que surgiu essa palavra? Etimologicamente, quer dizer, no início da palavra, o sincretismos se originou a partir do termo grego sincretismos, que significa a reunião das ilhas de Creta contra um adversário em comum, que por sua vez foi traduzido para o francês sincretismes, dando origem, consequentemente, à variante da língua portuguesa. Então, essa aqui é uma palavra grega, bem diferente da maioria das palavras que nós conhecemos, pois a maioria delas é de origem latina, mas essa é de origem grega, e ela vai se configurar justamente a partir de reuniões, de fusão, de junção dessas ilhas de Creta. Então, por isso que a palavra ela vai ter significado de junção, tá certo? E qual o processo de sincretismo mais conhecido? E aí nós já entramos dentro do principal objetivo do nosso tema, que é falar sobre o processo de sincretismo religioso, que é a mistura das religiões. E por que que isso acontece? Será que isso é ruim? Será que isso é bom? Isso acontece porque nós vivemos em sociedade. E dentro da sociedade existem diversas pessoas que cultuam a diversos deuses e que acreditam em Deus de diversas formas. Então, o que é que acontece? Como nós vivemos em uma sociedade plural, diversa, e nós temos contato com tudo isso, as religiões elas vão se misturando, tá certo? E o que é esse sincretismo religioso? É justamente a mistura de uma ou mais crença religiosa em uma única doutrina, ou seja, misturou um pouquinho do judaísmo com um pouquinho das religiões gregas, da mitologia grega, e surgiu o cristianismo. Este é um exemplo, como também a mistura do catolicismo com as religiões de matriz africana, que surgiu a Umbanda, tá certo? Então, quando há essa mistura das religiões, é que o sincretismo acontece. E aí eu pedi para que vocês citassem o exemplo de sincretismo que surgiu no Brasil. E aí eu já falei para vocês, mas a gente vai ler aqui a resposta, né?
No Brasil, o sincretismo religioso nasce desde a chegada dos primeiros portugueses colonizadores. E aí, qual é o exemplo disso? Porque quando chegaram os colonizadores portugueses, eles trouxeram o catolicismo. E junto deles também vieram quem? Nada mais, nada menos do que as religiões africanas, os povos africanos que criam de forma diferente. E aqui no Brasil, que ainda não era Brasil, tinha os índios que também acreditavam em divindades diferentes. Então essas três compreensões de sagrado, essas três compreensões de divindade se misturaram e as mesmas religiões tendo seus pensamentos diferentes, elas ainda terão em si algumas características similares. Tá certo? Então era isso, meus amores. Espero que vocês tenham compreendido. Eu também deixarei para vocês conteúdo novo, tá bom? E as informações estarão abaixo, como eu sempre faço com vocês.